Olá, gente de Deus! Hoje eu estou aqui num lugar maravilhoso e eu quero aproveitar para gravar esse vídeo e falar da verdadeira libertação espiritual. Há poucos dias eu passei em frente a uma igreja aqui da minha cidade e estava escrito na placa da seguinte forma: campanha de libertação, R$ 20 a entrada. Eu olhei aquela placa, culto de libertação, R$ 20 a entrada com a missionária fulana de tal. Eu olhei aquela placa e eu fiquei pasmado. E eles usam aquele versículo que tem lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, onde diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não faz muito tempo eu entrei numa reunião dessas e eu descobri como que eles interpretam esse versículo. Eles dizem que esse versículo dá liberdade para você adorar o Senhor de qualquer forma, em uma reunião, em um culto. Liberdade espiritual significa que você pode fazer o que você quiser na hora do culto. E eu fiquei curioso, eu falei, eu vou ver esse versículo nas Escrituras Sagradas para ver o que esse versículo fala, o que significa essa libertação, essa liberdade. E eu descobri que eles dizem que na hora do culto você tem tremenda liberdade diante de Deus, total liberdade para você gritar, para você urrar, andar de quatro pés, dizer que é a unção do leão, enfim, virar piruleta. Isso é a liberdade do Espírito Santo para eles. E eu fui ver nas Escrituras Sagradas o que significa essa liberdade. Na verdade, essa liberdade não tem nada a ver com o que está na moda gospel dos nossos dias. Na verdade, essa liberdade diz respeito a uma revelação, a revelação da graça de Deus. O contexto desse texto, de 2 Coríntios 3, 17, o contexto desse texto fala do ministério de justiça e ministério de condenação. Fala da lei de Moisés e da graça do Senhor Jesus Cristo. Fala que quando os judeus estão lendo a lei, a Torá, eles têm um véu no coração e eles não conseguem entender o espírito da lei, eles não conseguem entender o lado espiritual da lei. Então, na verdade, a libertação desse versículo de 2 Coríntios 3,17 está falando de uma libertação da condenação da lei. Está falando da libertação da culpa do pecado. Está falando da libertação da morte espiritual e dos efeitos da morte na vida física, porque a palavra de Deus fala que um dia nós vamos ressuscitar. Esse texto está falando da lei de Moisés e da graça de Deus, da libertação das cerimônias. Está falando da libertação das cerimônias do Templo de Salomão nos dias de Cristo, os rituais, as cerimônias, os batismos. Esse texto está falando da libertação do legalismo. Esse texto está falando da libertação da ignorância espiritual. Então, liberdade ou libertação espiritual, na verdade, não tem nada a ver com o que o pessoal prega hoje em dia, nessas reuniões gospel que eles dizem por aí. A verdadeira libertação, ela vem através do conhecimento da palavra de Deus. O profeta, nos seus dias, ele diz que o povo perecia por falta de conhecimento. E Jesus, nos seus dias, falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Libertará da ignorância espiritual. O Senhor Jesus, através do seu Espírito, ele ilumina o nosso entendimento, o nosso coração, para nós entendermos a nossa posição espiritual em Cristo. Então, minha querida, meu querido, a verdadeira libertação vem através do conhecimento, vem através de você abraçar o presente da vida eterna, abraçar o presente da revelação da graça de Deus, viver por meio da graça de Deus, não através da lei, através do jugo da lei, dos mandamentos da lei. Hoje o Espírito Santo, ele escreve não em tábuas de pedras, mas nas tábuas dos nossos corações, a lei do amor, a lei do Espírito Santo, que nos condiciona e nos transforma de dentro para fora, trabalha o nosso caráter, e através deste ministério do Espírito,
nós somos condicionados a produzir o fruto do Espírito, que é a paz, que é a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, e contra essas coisas não há lei. Portanto, hoje nós vivemos no tempo da graça e não no tempo da lei de Moisés. As pessoas confundem e torcem as Escrituras Sagradas e enganam o povo com essas reuniões de libertação, ameaçando as pessoas, falando de demônios e prometendo um céu, um paraíso aqui na terra. E as Escrituras ensinam totalmente ao contrário. Então pegue a sua Bíblia e leia o capítulo 3 de 2 Coríntios na sua Bíblia, aí na sua casa, estude esse texto. Não tem nada a ver com a libertação que as pessoas ensinam hoje em dia. Portanto, nós cremos na revelação da graça de Deus, vivemos a leveza da graça de Deus. Somos felizes porque o Senhor nos libertou do legalismo e da mentira religiosa, do sincretismo religioso, dessa mistura que eles fazem com a lei de Moisés e a graça do Senhor Jesus, e eles ensinam mentira para o povo está sendo enganados. E por isso nós estamos aqui para te abençoar com esta palavra e dizer que o Senhor Jesus tem solução para os teus problemas, mas começa a solução através do conhecimento, através de você conhecer a graça de Deus, através de você conhecer a revelação da graça de Deus, é através do estudo das Escrituras, é através de você se render ao que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus, ali na cruz do Calvário, ele pagou a nossa dívida, ele pagou a pena do pecado, e ele nos dá ali a certeza de uma vida cristã frutífera, de uma vida cristã que se desenvolve a cada dia através da oração, do estudo da palavra de Deus, e a paz do Senhor, a paz do Espírito entra em nossos corações e você vive uma vida cristã autêntica, frutífera, sem ilusão, sem sincretismo religioso, sem meninice espiritual. Pegue na descrição do nosso vídeo os textos bíblicos, pegue o nosso endereço, nos faça uma visita, faça um contato e vamos junto crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É um prazer imenso poder falar a respeito do Evangelho da graça de Deus, que transforma de dentro para fora e que nos condiciona a uma vida cristã abençoada e feliz. Graças a Deus. Muito obrigado e até a próxima.